Olá, bom dia. Eu sou a Suelen. Seja bem-vinda à nossa leitura do devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Hoje estamos no dia 31, a medida da exposição. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Segunda Reis 20:15. Para toda exposição existe uma medida correta. É muita falta de sabedoria ignorar o que convém ou revelar mais do que o necessário. A Bíblia ilustra muito bem essa verdade no livro de 2 Reis, capítulo 20, ao nos contar a triste história do rei Ezequias, que cometeu o erro de mostrar tudo o que possuía aos babilônicos, inimigos em potencial. As Escrituras narram esse episódio da seguinte forma: Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Quanta insensatez! Mas a história continua e termina de forma trágica. A palavra diz: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. As consequências de revelar além do que se deve geralmente são devastadoras. Desde que o ser humano foi criado, somos inclinados à ostentação. A tendência de exibir quem somos e o que temos, e até mesmo o que não temos, nos tem reduzido a uma vida de exposição excessiva, contrária àquela que Jesus nos chamou a valorizar. Recentemente trocaram o asfalto da minha rua, mas para isso tiveram de mudar a tubulação. Como precisaram remover a terra, as raízes das árvores ficaram à mostra e, passadas algumas semanas, começaram a morrer. Foi então que o Senhor me disse: existe uma medida correta de exposição. Aquelas árvores não estavam em um jardim, mas sim descuidadas e sem pertencimento. A vulnerabilidade em um ambiente à beira da estrada gera feridas, pois a multidão não tem compromisso com você. Eles apenas comentam o que pensam, mas não estão com as mãos estendidas para ajudar. Em outras palavras, entendi que a exibição excessiva mata. Aquelas raízes começaram a morrer porque foram privadas dos nutrientes advindos da terra. Da mesma maneira, se nos tornamos vulneráveis demais por um longo período, podemos acabar sem nutrição alguma. É por isso que as nossas raízes devem ser tratadas exclusivamente pelo jardineiro Jesus, porque apenas ele conhece a medida exata da exposição e a frequência da nutrição que necessitamos. Tenha cuidado com o que compartilha nas redes sociais ou para uma grande quantidade de pessoas. O melhor lugar para você revelar todas as suas dificuldades, medos, aflições, tristezas e pecados, bem como suas alegrias e gratidão, é aos pés de Cristo, é no lugar secreto. Portanto, deixo um conselho: use as redes sociais e seus relacionamentos para inspirar, curar e dividir apenas o que convém. Tenha sabedoria, não exponha seus filhos, sua casa, sua família, nem você mesma. Não compartilhe seus sonhos e planos com qualquer um, pois a vulnerabilidade desmedida pode matá-la. Porém, não se esqueça, Jesus sabe a medida da exposição. Ele é o seu amigo e ajudador, então confie em seus comandos. Por muito tempo eu pensei, e até falava para algumas pessoas, que a minha vida era um livro aberto. Mas hoje, pensando, não é bem assim. Existem áreas da minha vida que eu evito a exposição. Por exemplo, nas redes sociais, a minha exposição é quase zero. E, pelo contrário, eu tenho, nos últimos dias, tendo esse cuidado de expor, como diz aqui no devocional, use as redes sociais para inspirar, curar, dividir apenas o que convém.
E aqui também, diante de vocês, usando essa plataforma para compartilhar do que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas também teve o processo até eu chegar aqui, e como é o título do nosso devocional, eu preciso saber qual a medida da minha exposição. Mas existe o lugar que eu tenho dificuldade, e esse lugar são nos meus relacionamentos. Eu sou uma pessoa muito espontânea, que eu sou o tipo de pessoa que mesmo que eu consiga ficar quieta, a minha cara entrega. E às vezes no calor da conversa ali, das emoções, eu acabo abrindo coisas que era só entre eu e Deus. E nesses últimos tempos o Senhor tem me ensinado a cuidar com quem eu abro, o que eu abro, até onde eu posso falar, porque nem sempre as pessoas vão estar preparadas para nos ouvir, para entender, nem mesmo aquelas que são bem próximas de nós, nem que sejam cristãs. E eu não estou dizendo isso que seja por elas, mas porque às vezes era uma semente ainda que o Senhor colocou no meu coração e que não era o tempo de compartilhar. E eu acredito que existem tesouros, sementes que o Senhor deposita nas nossas mãos e que elas precisam ficar guardadas na terra do nosso coração para não serem perdidas ou roubadas por pessoas através de uma palavra de negação, de desaprovação. E isso pode se tornar perigoso se não estivermos convictas no que o Senhor colocou no nosso coração. E eu falo isso por experiência própria. E essas questões podem ter muitos desfechos. E eu acredito que já aconteceu contigo. Comigo é raro, mas sempre acontece, né? Acontecia de eu falar algo que eu gostaria de fazer, por exemplo, para uma pessoa e ela fazer pouco caso. Mas na primeira oportunidade, lá estava ela falando ou fazendo aquilo que eu tinha compartilhado com ela. E eu ficava como? Desistia. Não fazia mais para não ficar como a copiona, a invejosa da história. Por isso, cuide. Pense bem antes de falar para não se arrepender depois. E eu sei que às vezes é difícil, porque tem vezes que a gente se empolga e já quer abrir a boca. Mas segura, pergunta-lhe mentalmente para o Senhor antes se tu pode expor, se já está na hora. Precisamos aprender que não dá para ser vulnerável em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Que o Senhor possa nos encher todos os dias com a sabedoria que vem dEle. Amém? Fica com Deus e até amanhã.